Vem cá, você é uma pessoa que desiste muito fácil das coisas, que sempre começa algo, mas nunca termina? Tenta começar academia, começar a ler livros, começar a ter uma dieta mais saudável, uma vida mais saudável, mas nunca consegue continuar? Então esse vídeo é pra você. Fica até o final porque eu quero te ajudar. Olá, pessoas queridas do meu Brasil, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, eu me chamo Laura Oliveira e trago para vocês conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então, se você busca amadurecimento, busca se conhecer melhor, ter uma vida melhor, este canal é para você. Então já se inscreve porque eu trago conteúdos muito valiosos aqui para te ajudar neste caminho. E compartilha também, com pessoas que você ama, que você sabe que tá buscando este caminho também junto com você. E curta também esse vídeo para que essa mensagem, essas reflexões sejam amplificadas e cheguem a outras pessoas. Bom, gente, eu não vou segurar vocês aqui até o final não, tá? Eu já vou falar pra vocês o que você precisa pra conseguir terminar aquilo que você começa. E é muito simples, você precisa de perseverança. Porém, mais importante do que você saber o que você precisa é você ficar até o final, porque você precisa praticar a tua perseverança. É isso mesmo. Não basta você saber o que você precisa colocar em prática. Então esse vídeo já é um exercício para você colocar em prática a tua perseverança. Bom, vamos lá. O que acontece? Antes da gente começar a falar sobre a perseverança, a gente precisa entender por que a gente desiste daquilo que a gente começa. Gente, assim, N motivos, cada um tem o seu, É o que eu sempre falo, cada pessoa tem ali a sua dificuldade, tem ali a sua particularidade, mas basicamente, as pessoas desistem por medo, Medo do fracasso, medo de perder tempo, medo do que as outras pessoas vão falar, medo das críticas. Outras desistem por preguiça, Preguiça de fazer ali o que precisa ser feito. Outras porque não tem clareza, falta objetividade, Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas não sabe que caminho trilhar para conseguir aquilo. Seja lá qual for o motivo, gente, de qualquer maneira você vai precisar perseverar. Vamos entender a perseverança no sentido de tipo assim, as coisas vão começar a dar errado e você precisa continuar, mesmo que as coisas estejam dando errado. Isso é perseverança. A perseverança é o ato de você continuar fazendo o que é bom, mesmo diante das dificuldades. Porque o que acontece? Eu vou usar aqui o exemplo da academia, tá? Às vezes a gente começa a academia, principalmente no começo do ano, Todo mundo assim, não, eu vou pra academia, não sei o que, projeto verão, aquela coisa toda. Porém, no meio do caminho, a pessoa desiste. E por que a pessoa desiste? Porque ela não entendeu a importância daquilo, tá? Quando você desiste de ir para academia, você está desistindo de qualidade de vida, você está desistindo de buscar uma vida mais saudável, você está desistindo da sua autoestima. Então, você não está desistindo só da academia, você está desistindo de todas as consequências benéficas que aquilo te traria. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Gente, isso que eu vou falar aqui com vocês é um ponto muito importante. Nós seres humanos, principalmente nessa área digital, de rede social, a gente tem costume de olhar só para a fachada, a gente tem costume de olhar só para os resultados. Porém, gente, os resultados, eles não se fazem da noite pro dia. E aqui eu quero frisar bem grande para você que resultado rápido não existe, tá? A gente precisa construir esse resultado, sabe? Aquele corpo ideal que a gente vê na academia, ele não foi construído assim da noite pro dia. Ele é fruto de um resultado. E é isso que a gente precisa ter em mente, que os frutos, eles são colhidos conforme você vai plantando, conforme você vai progredindo. As coisas precisam de um processo. E eu gosto muito, de um pensamento que ele é assim: um grande edifício, ele não foi construído da noite pro dia, ele não nasceu pronto. Aliás, o que nasce
grande é monstro, né? Você olha assim para um edifício, né? O edifício mais alto da sua cidade. Ele não foi construído da noite pro dia. Ele precisou de um engenheiro, precisou de pedreiro, precisou de arquiteto, precisou de profissionais. Depois né, do planejamento, precisou ir para a prática. Precisou de tijolos, precisou de cimento, precisou de pedra. Então, aquele edifício, né, bonito, aquele edifício imponente, ele foi construído à base de pequenos processos. Não foi da noite pro dia. Foi a soma de pequenos processos que fizeram aquele edifício bonito, aquele edifício grande e imponente. Na nossa vida é a mesma coisa. A soma desses pequenos processos é a nossa perseverança diária. A gente precisa perseverar diariamente. Uma vida saudável, ela não se constrói da noite pro dia. Ela é a soma de pequenos atos. Por exemplo, aquele corpo bonito que a gente vê na academia, né, dessas modelos de fisiculturistas, aquela coisa e tal, né? Não foi da noite pro dia. Foi uma construção. A pessoa se abdicou de várias coisas. Ela às vezes deixou de comer um doce, deixou de comer uma comida assim mais, né, gordurosa. E isso foi a soma de várias coisinhas ao longo do dia, né, ao longo do tempo. E é isso que a gente precisa ter em mente, gente. A gente não vai conseguir as coisas assim da noite pro dia. A gente precisa perseverar nas pequenas coisas. Então vamos lá. Você colocou aí como um sonho, né, que você queria ir pra academia. Vamos lá, vamos usar a academia porque eu acho mais simples da gente usar, que é uma coisa que todo mundo gosta, né, que as pessoas costumam fazer. E você não foi, porque daí você ficou com preguiça, você não conseguiu comer direito, começou as dores no corpo e aí você desistiu. Só que você precisa ter perseverança, porque, gente, a perseverança ela é o ato de você continuar caminhando diante das dificuldades, porque as dificuldades sempre vão aparecer, sempre vai ter dificuldade. Em tudo que a gente for fazer, sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter um problema, só que a gente precisa olhar além, a gente precisa ir além desses problemas, a gente precisa ir além dessas dificuldades pra gente conseguir o resultado que a gente deseja, o resultado que a gente espera, porque se não for assim a gente não vai conseguir nada. A gente não vai conseguir nada. E o que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas, a gente só vê a vitrine das pessoas, a gente só vê a fachada, os resultados, mas a gente não sabe o que aconteceu atrás, né? A gente não sabe as dificuldades que aquela pessoa teve, o processo que ela passou, e a gente precisa se atentar a isso, né? Que tudo aquilo que a gente quer passa por um processo, e dentro desse processo vai ter dificuldades, dentro desse processo vai ter problemas, dentro desse processo vai ter coisas que vão fazer você querer desistir, só que mesmo assim a gente precisa continuar. É aí que tá o pulo do gato, gente. A perseverança, ela não é só uma palavra bonita. E lembra que eu falei no começo do vídeo que eu já tinha te dado a resposta do que você queria, só que você precisaria colocar a sua perseverança em prática? É sobre isso. Não adianta você ter conhecimento se você não colocar esse conhecimento em prática. Não adianta você saber o que é perseverança se você não persevera. Se na prática você não coloca isso pra funcionar, entendeu? Então, eu convido você a, depois que você assistir esse vídeo, que você olhe pra sua vida e que você entenda aonde você não foi perseverante, aonde que você precisaria ter perseverado e que você não perseverou, e que a partir de agora você comece a perseverar, mesmo diante das dificuldades, gente. Eu quero frisar muito isso aqui. Mesmo diante das dificuldades, a gente precisa perseverar. Mesmo diante das dificuldades, a gente precisa continuar fazendo bem. Mesmo quando tudo parecer dando errado, a gente precisa continuar fazendo o que a gente sabe que é certo. Gente, a gente precisa colocar o dever acima das nossas vontades. Sabe quando a gente quer ficar no celular, quando a gente deveria lavar a louça? Então, a gente precisa colocar o nosso dever em cima. A gente vai lavar a louça antes de ficar no celular. E eu quero que você entenda que não é que você vai deixar de fazer o que você gosta, porque quando a gente fala de perseverança e tudo mais, por exemplo, dieta saudável, as pessoas entendem que elas vão deixar de fazer o que elas gostam, do que ela gosta, vai deixar de comer o que ela gosta, e não é sobre isso. É sobre você colocar em primeiro lugar aquilo que precisa, sobre você elencar prioridades para que você consiga concluir aquilo que você realmente quer. Você não vai deixar de comer um doce, só que você não vai comer doce todo dia, né? Você não vai deixar de comer um fast food, mas você não vai comer todo dia. Vocês conseguem entender que a perseverança passa pelo cumprimento do dever diário? Eu quero ler aqui para vocês um
trechinho do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, o parágrafo 991, que ele fala assim: é preciso muito calor do céu e esforços pessoais, pequenos e constantes, para arrancar essas inclinações, essas imaginações, esse abatimento, essa lama pegajosa de tuas asas, e ver-te-ás livre. Se perseveras, subirás. Outro trechinho que eu quero ler para vocês também é o 998, que fala assim: bendita perseverança a do burrico, de Nora, sempre ao mesmo passo, sempre às mesmas voltas, um dia e outro todos iguais. Sem isso não haveria maturidade nos frutos, nem luzania no horto, nem teria aromas no jardim. Leva este pensamento à tua vida interior. Gente, isso aqui é fantástico, porque é exatamente sobre isso, é sobre os pequenos esforços, é sobre as pequenas ações diárias, é sobre as pequenas coisinhas que a gente ignora. Como eu falei, né, do prédio, ele não foi construído de uma vez, foram a soma de pequenos esforços. Você já parou para pensar, gente, a soma que pode vir a dar a muitos poucos? Na verdade, tem uma pessoa bem famosa que fala sobre essa frase, agora eu não me lembro quem fala, né? Depois eu vejo se eu consigo deixar aqui, mas é sobre isso. Quando a gente começa a somar pequenos esforços, a gente vai ver que no final das contas a gente vai ter um bom resultado, um grande resultado. É igual guardar dinheiro, sabe? A gente às vezes começa com R$1. Não sei se você é daquela época que tinha um porquinho, sabe? Que a gente ia colocando vários realzinhos ali, aí quando estourava o porquinho, né, que quebrava, tinha lá uma quantia bem considerável. E é sobre isso, gente. A gente precisa enriquecer as pequenas coisas do dia a dia, sabe? A gente precisa celebrar os pequenos esforços, porque esses pequenos esforços que vão fazer com que a gente chegue ao nosso grande edifício, né? Ao nosso grande resultado. E se porventura você está dizendo assim, ai, mas eu sempre desisto, eu acho que eu não consigo. Tenta, gente. Tenta, não custa nada você tentar. Eu até fiz um vídeo aqui uma outra vez, né? Que eu trouxe para o canal, que falava sobre essa questão de você tentar mais uma vez, que está muito ligado à perseverança. Eu vou deixar aqui embaixo, né, para vocês depois, para vocês assistirem, quem quiser. E a perseverança também é uma virtude, que eu também já falei isso em outro vídeo, vou deixar aqui também. A gente precisa desenvolver essa virtude em nós, sabe? A gente precisa procurar mesmo colocar em prática. E a virtude, gente, ela só se desenvolve se você colocar em prática. A virtude, ela não é uma palavra bonita que você guarda numa estante, que você guarda no seu coração e fica ali. Não, a virtude é isso, é você colocar em prática, né? Diante das situações que acontecem na nossa vida. Eu tava até pensando sobre isso, né? Que eu tava lá na academia, e aí eu pensei, nossa, quantas pessoas poderiam ter o corpo do sonho se não tivessem desistido, né? Na primeira dificuldade, no primeiro empecilho. Mas isso não só academia, tá, gente? Isso se aplica a tudo. É que, como eu sempre falo, né? Eu gosto de trazer exemplos bem lúdicos aqui pra gente poder entender e trazer isso pro nosso interior e ver realmente aonde tá o nosso real problema, onde tá a nossa real dificuldade, né? Eu espero de verdade que depois desse vídeo você exercite a tua perseverança, que quando você estiver diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, você pense, eu não vou parar aqui, eu vou continuar fazendo o que deve ser feito, eu vou continuar acreditando que o melhor está por vir. E que você vai ver, gente, que as coisas ao seu redor vão começar a mudar. E isso é muito importante, a gente precisa ter esse olhar para as coisas, né? Que mesmo que esteja dando errado, eu vou continuar fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, porque eu sei que aquilo que é bom dá resultado. Muito obrigada, né, por ter ficado até o final. Espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado. Me conta aqui o que você achou nos comentários. Compartilha com outras pessoas, né, para que outras pessoas também possam rever a sua vida e possam perseverar naquilo que é importante para elas. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!